Salve, salve, nação rubro-negra! Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês. E hoje é um vídeo aqui do Seleção Sport TV com o Rizek, Grafite, falando um pouquinho sobre esse jogo, né, entre Flamengo e Internacional. Nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre a escalação para esse jogo, vai falar desfalques e muito mais. Então assiste até o final e não perca nada sobre o Mengão aqui, sempre atualizando vocês. Então galera, sem mais enrolações, fica agora aí com esse vídeo que tá muito bom. Quando que vocês iriam imaginar que essa palavra estaria associada em fevereiro de 2026 ao atual campeão brasileiro e da América? Não é exagero, não? Eu também Mas acho. é um fato, Eu certo? acho Mas eu acho também. Mas o que é o Flamengo e sempre foi, se não exagero? mas é um exagero, gente. Vocês me desculpem. Não, eu também acho, mas exagero. é um fato. Nesse momento a gente tem o Tite pressionado no Cruzeiro, chamado de burro pela torcida. Diniz chamado de burro pela torcida segunda-feira em São Januário. Flamengo com o risco de hoje ter a 4ª derrota seguida, com o pior começo de temporada desde 2002. São Paulo teve no olho do furacão há pouco tempo, porque como os campeonatos começaram muito cedo e eles têm muitos clássicos, clubes como o Flamengo está ameaçado de classificação no Carioca. Vai conseguir se classificar Também acho porque que os vai. resultados São Paulo dos outros e times... Santos. São Paulo já se livrou, na minha opinião, e Santos hoje é ameaçado de rebaixamento no Paulista. Então o calendário, começando mais cedo, já colocou na chapa quente muita gente. O Flamengo já perdeu um título esse ano. Sim, mas eu considero qualquer tipo de pressão em cima do Flamengo algo bem exagerado, mas ao mesmo tempo sintomático da época que a gente vive. Que é uma época que todo mundo quer berrar em rede social. E aí, sabe quem é que é testado permanentemente, me parece? É o dirigente de cada clube e o nível de convicção desse dirigente. Imagino que no Flamengo, o presidente do Flamengo foi, durante muito tempo, um executivo que se saiu muito bem na sua vida profissional. E aprendeu a não agir por impulso. O contrário de muito dirigente que hoje em dia age por impulso. Impulso é diferente de instinto. Você percebe alguma coisa e você pode agir. Impulso não, você vai lá e arremessa a bola com 10 segundos, tendo 24 para arremessar. Então, assim, eu estou vendo desde domingo uma desqualificação. Claro que não há uma unanimidade, mas, gente, o Flamengo voltou. O último jogo do Flamengo... em dezembro, foi pouco antes do Natal. O Flamengo voltou. O Flamengo jogou dia 17 de dezembro, o último jogo dele contra o PSG. Mas depende de que tipo de pressão a gente está falando. A pressão da arquibancada tem que ter mesmo. A arquibancada é para isso. Não, olha só, é para reclamar. Óbvio que o Felipe Luiz não vai cair hoje se perder o jogo, não é isso. Vai. Pressão é só assim... É uma pressão, assim, é você olhar para o ambiente que cerca o clube e tá todo mundo olhando para o Flamengo hoje. Pô, já vem de 3 derrotas seguidas. Não é comum 3 derrotas seguidas. Felipe Luiz nunca tinha sofrido 2 derrotas seguidas. Agora tem 3. É uma pressão que não é assim, vai perder o cargo. É uma pressão inerente à grandeza do Flamengo. Claro que não vai perder, mas essa pressão, ela é importante que seja feita. Que os jogadores respondam em campo, que o Felipe esteja mais atento, que o torcedor aumente a pressão. Lino, isso faz parte do jogo. Isso aí eu até entendo. Agora, o que não pode é que, de repente, a partir desse tipo de comportamento, você começar a questionar a capacidade de jogador, capacidade do técnico. Você quem? Não, torcedor não? Aí o mundo... Esse você está ficando meio misturado, porque hoje em dia, não é o caso... Tem muita gente na imprensa que tem o pensamento do torcedor, que age com o coração, que analisa com a emoção, e isso acaba contagiando. Eu estava vendo o seu podcast onde você falou que o receptor... Eu estava lendo. A maneira como o torcedor recebe a crítica, a análise nossa. Exatamente. E tem gente que direciona... acaba virando uma coisa pessoal. Exato. Porque eu não gosto do Felipe como treinador. E aí, toda vez que acontece alguma coisa ruim, o Flamengo perde ou porque perdeu 3 jogos, os caras estão treinando há 20 dias, pô. Fazem 20 dias que os caras se apresentaram. Não, mas tudo... Fisicamente, mas... Cara, é muito... Assim, a temporada é difícil, a temporada é desgastante, vai ser desgastante por conta desse calendário mais curto, mas tem que ter um discernimento sobre isso. Todo ano, mais ou menos, é assim no Brasil. Os clubes grandes vão até mais tarde,
Aí começam os estaduais, os pequenos estão fisicamente melhor, tem resultados surpreendentes. Palmeiras levou 4-0. E depois volta ao normal, Aí começa aquele papo crise, os times grandes vão entrando em forma, as coisas vão se ajeitando. Como esse ano a temporada começou ainda mais cedo, isso simplifica. E como os estaduais são mais curtos, não tem muito tempo a perder, você já tem times grandes ameaçados por rebaixamento, por classificação e muitos clássicos. Hoje, Palmeiras e Santos vão fazer o 4º clássico da temporada. A gente está em fevereiro. Desculpa, Santos e São Paulo. Vão fazer o 4º clássico, cada um da temporada. A gente está em 2 de fevereiro. E perder clássico é sempre explosivo. É sempre. O Flamengo já pegou o Vasco, já pegou o Fluminense, perdeu do São Paulo, perdeu do Corinthians. Até a postura da direção, quando chega para o Felipe e fala o planejamento, não vai ser esse não, você vai colocar os titulares antes do que você porque não deu certo porque a gente tem que ganhar do Vasco. Até isso mostra que há uma cobrança natural, interna mesmo. Então assim, por mais que o Grafite tenha toda a razão, é óbvio que o Flamengo está muito longe do seu ideal e que fevereiro, o que está acontecendo em fevereiro, muitas vezes não tem nada a ver do que vai acontecer em dezembro, quando os títulos estarão distribuídos. Mas é óbvio também que hoje, todo mundo olhando para esse jogo, 3 derrotas seguidas do Flamengo. Cara, que delícia, é normal. Que janeiro maravilhoso, que fevereiro espetacular. É pressão, é cobrança, é aquilo que é o futebol. O que a gente precisa mudar no futebol brasileiro é o nível de razão de quem dirige. Para compreender, convicção, para compreender o que o Grafite está falando, que a pressão do torcedor é natural, que a cobrança da imprensa faz parte do processo, que o treinador que está girando o time precisa fazer isso, porque senão ele vai quebrar no final. É no lugar. Testada é a convicção de quem administra. Perfeito. Que é assim. Se o Flamengo hoje perde para o Internacional, 4ª derrota consecutiva do Flamengo sob a direção do Felipe Luiz. Felipe Luiz nunca perdeu 4 jogos. Amanhã o pau vai comer e é normal. A cobrança tem que existir. Chegar, sentar, olhar. Agora, o que não pode é entender que está tudo errado, que a capacidade daqueles profissionais foi pelo ralo. Essa é a diferença. Porque hoje em dia eu percebo, e aí o torcedor é soberano no seu sentimento, ele está gritando uma hora vergonha, time sem vergonha, sai um gol, ele grita, enfim, ele é assim. Agora, quem administra, exatamente pelo mundo que a gente vive hoje, em que há um bombardeio, especialmente quando perde, para desqualificar aquela equipe que perdeu, quem administra tem a sua convicção testada diariamente. O PC, e o fato dessa novidade do brasileiro começar em janeiro, né, muito próximo da última rodada da edição passada, faz com que você traga na memória o que aconteceu no brasileiro do ano passado. Então, para o Internacional, o time, no fim de dezembro, escapou daquele jeito do rebaixamento, na última rodada, daquele jeito milagroso. Aí imagina começar o campeonato desse ano já com 2 derrotas. Já perdeu em casa pro Furacão na estreia. Aí, caramba, olha só, a situação não mudou nada. Aí o Pesolano não serve. Pro Flamengo também, é o time campeão. Imagina se o Internacional tivesse perdido o Grenal há 2 semanas atrás. Como é que estaria? Não, o Pesolano não serve. Por isso que essa pressão agora está com o Luiz Castro, que perdeu o Grenal. No caso do Flamengo, é o campeão do ano passado. O campeão, vamos começar o brasileiro já desperdiçando 6 pontos em 2 rodadas. Então é natural que tenha essa pressão. E desde que, como disse o Lino, você encara essa pressão de um jeito gostoso. Que delícia, cara. Que maravilha. Eu tô há mais de 40 anos, o Paulo também, nesse negócio. Chegar em janeiro e viver a modorra do futebol era muito chato. Então, uma delícia. O janeiro foi maravilhoso. Eu não sei se os personagens dos clubes pensam como você. Eu imagino que os personagens não estejam tão felizes com essa pressão precoce. O espetáculo tá hoje o jornal O Tempo trouxe uma matéria de que o Leonardo Jardim, que terminou o ano tão brilhantemente com o Cruzeiro, teve um início pior do que o Tite no Cruzeiro. Então, assim, em fevereiro, a única certeza que a gente pode ter é que não dá para ter certeza de nada ainda. Claro que Se o Tite vai dar certo ou não no Cruzeiro, se o Flamengo vai repetir o ano passado, se o Palmeiras vai conquistar títulos. Fevereiro é muito cedo. A única certeza é que não dá para ter certeza e que já tem time na chapa quente. O jogo de hoje é quente. É um jogo cercado de tensão de um lado e de outro. Flamengo jogando em casa, vem da perda de um título para o Corinthians. São 3 jogos sem vencer. No Campeonato Carioca, não é que tenha feito escolhas erradas.
os jogadores da equipe sub-20 não conseguiram dar as respostas que se imaginava. Ficou numa situação complicada dentro do campeonato, já saiu dessa situação complicada porque aqueles que poderiam atrapalhar a vida do Flamengo se encarregaram de empilhar derrotas. Então o Flamengo, ou eu acredito, vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca e é o favorito à conquista do Campeonato Carioca, não há dúvida. Assim como o Flamengo é favorito à conquista do Campeonato Brasileiro, e também será favorito na disputa da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Pressão é uma coisa que tem que ser colocada... Era favorito contra o Corinthians, perdeu. Não, mas aí você tem uma outra questão. Você tem Vocês não acham resultado normal, não? O Corinthians venceu o Flamengo num jogo único de Supercopa? Eu acho. Normal como normal também era dizer que o Flamengo era o favorito. Sim. Mas o dizer que o Flamengo era favorito não é atestar que o Flamengo iria ganhar. Não, favorito quer dizer no dicionário que tem mais chance de ganhar. Exato. Não o vencedor de véspera. E só um detalhe que eu gostaria de acrescentar é que há uma desqualificação, embora o Corinthians trafegue na direção contrária, do time do Corinthians. O time do Corinthians, ele não é esse time tão ruim como muita gente costuma dizer. Muito pelo contrário. Olha a trajetória. Você mesmo, no fechamento, com o Felipe e com o Denilson à beira do campo, lembrou o que foi a trajetória do O Corinthians já passou em mata-mata pelo Palmeiras 2 vezes, pelo Cruzeiro e Flamengo. Os 3 principais elencos do Brasil. O Corinthians passou por eles em mata-mata. Exato. Não é nenhum absurdo o Corinthians ganhar, mas assim, era óbvio que o favorito era o Flamengo. Mas quando eu falo que ele é favorito para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade e constância. Aí entra elenco, continuidade, e é por isso que o Palmeiras está tentando, se reforçando para ser aquele que vai ficar no encalço. E do Campeonato Carioca, que é de todas as competições, a que tem menos relevância, mas é sempre bom ganhar, não é? Porque aí você fica mais tranquilo. Ele tem uma capacidade superior a dos seus adversários, embora tenha perdido para o Fluminense e tenha ganho do Vasco com intensa superioridade. Agora, eu tenho uma certeza, assim, em fevereiro a gente não pode ter certezas, né? Mas uma eu tenho para o futebol, inclusive lendo a biografia do Ancelotti, reforça essa certeza. Time vencedor, super vencedor de um ano, você tem que trazer novidade no elenco para o seguinte, para não haver acomodação, para ter competição, tem que trazer. O grande desafio dos treinadores é você motivar aqueles jogadores que são vencedores anos seguintes, anos consecutivos. Essa é uma receita básica do futebol. Você tem que trazer, não importa o quão vencedor você seja, você tem que trazer concorrência para o ano seguinte para tirar os caras da zona do conforto. Não é só isso, é porque você também virou a referência da temporada e você é o time mais estudado da temporada seguinte. Se você não trouxer surpresas... Falo isso porque, embora seja perfeitamente desculpável o começo ruim, na minha opinião, se a mesa discordar, fiquem à vontade. O começo ruim, por exemplo, da defesa do Flamengo, o Flamengo levou gols assim que ele não costuma levar. O Léo Ortiz, nesse começo de temporada, eu sempre friso, não está jogando bem, está fisicamente claramente abaixo, está claramente abaixo. São 6 gols em 3 clássicos. Sim, né? Sim. Então, assim, elencos como o do Flamengo, por mais que você tenha um titular tão estabelecido como são Léo Ortiz e Léo Pereira, vacilou, tem uma concorrência atrás e agora tem Vitão e Danilo, você pode perder a posição. Então, assim, beleza, é desculpável que o Léo Ortiz não esteja bem, tranquilo. E se o Vitão entrar no time hoje, como aposta o GE, e emendar uma sequência de bons jogos? O elenco é para isso. O elenco é para isso. Então o GE hoje está apostando, né? Ninguém consegue cravar, que o Vitão forma a dupla de zaga. É a primeira opção com o Léo Pereira. O Royal pode jogar no lugar do Varela também. Né? E tem a dúvida ali do Arrasca ser titular, do Cebolinha. A gente vai saber na hora do jogo. Né? As dúvidas do Inter são menos galácticas, né? Como vocês podem notar. Hoje, inclusive, o Alejandro deve ir para o banco, pode fazer a sua estreia, o centroavante que o Inter trouxe. Então, falando dessa defesa, que eu acho que ninguém no Brasil hoje tem 4 zagueiros desse naipe, né? Vitão, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Né? São zagueiros, assim, desculpa, qualquer um que jogar tá de boa, né? Qualquer um que entrar ali tá de boa. Inclusive, o jogador com quase certo na Copa desses é um reserva, que é o Danilo. O piorzinho vai para a Copa, né? O piorzinho vai para a Copa. De 4, 3 são selecionáveis, né? O piorzinho vai para a Copa. Aliás, os 4 são selecionáveis, mas... O piorzinho vai para a Copa, essa é boa.
A gente pediu para os debatedores fazerem cards desses zagueiros. A gente não combinou nada, ninguém viu de ninguém, né? E aí eu vou passear por esses cards aqui para a gente tentar estabelecer quem são os dois melhores, as melhores opções, tá? O PC fez o do Vitão, né? Os cards vão de 0 a 5, né? E o PC fez o do Vitão. Vamos debater o seu card, PC? Vamos lá. Velocidade, 4. 4. Acho que é um zagueiro que sabe se posicionar e com isso, inclusive, ele, por saber se posicionar muito bem, consegue neutralizar jogadas até de atacantes em velocidade, mas passa muito pelo posicionamento dele. Lembrando que o máximo de estrelas eram 5, certo? Certo. Bola aérea, eu considero que ele tem um trabalho bem eficiente, assim como na saída de bola. Liderança e experiência, fazendo inclusive uma comparação com dois zagueiros, Léo Ortiz e Danilo, eu o vejo abaixo, assim como na versatilidade. Acho que você fez o do Danilo, do Léo Ortiz, o Lino fez do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Eles são mais versáteis, na minha opinião, do que o Vitão. No quesito liderança e experiência, naturalmente o Vitão perde para os demais, né? Na versatilidade também, e o PC deu as valências, cuja média chegou a 3,6. Vamos para o card que o Grafa fez do Léo Pereira, Grafa. Velocidade deu 3,5. 3,5, não é? Eu não acho o Léo Pereira um velocista, é um jogador que se posiciona bem, né? Que consegue fazer a leitura dos atalhos do campo e por isso não tem a necessidade de ser tão veloz. Bola aérea nota máxima. Muito bom na bola aérea, defensiva, ofensiva também. Marcou gols importantes na temporada, não só pelo fato de ser de bola aérea, mas finalizando dentro da área também. Marcou gols importantes para o Flamengo na temporada. Saída de bola 4, liderança e experiência 4, versatilidade 4. Léo pode fazer até lateral esquerda também. Lateral esquerdo, já jogou de volante, já enfrentei o Léo jogando pelo Náutico como volante. Já foi até de centroavante numa ocasião, lembra? Isso, é um jogador bem experiente. Assim, por ter a rodagem, ele não tem. O Vitão, estava vendo do PC, ele não tem a rodagem que os outros jogadores têm já, né? O Vitão, acho que ele é base dos Palmeiras. E ele é o mais jovem, inclusive. É o mais jovem. Então é formado pelo Palmeiras. Isso. Então, 5 anos de diferença, 9 para o Danilo, fazem muita diferença. Muito bem. Se quiserem cornetar os caras, fique à vontade, hein? É que o Vitão, ele está sendo experimentado numa panela nova, né? Então, a partir de agora, tudo passa a ser referência nova para ele. O PC está certo, as notas são essas mesmo. Parece impactante, né? Ver que ele é um zagueiro 3,6, talvez fosse até um pouco mais. Acho que ele será um pouco mais, mas nesse momento eu daria as mesmas notas que o PC. Léo Ortiz por Carlos Eduardo Lino. Velocidade 4. Eu acho que não é o forte dele a velocidade. Ele se posiciona bem. Ele compensa, porque o Flamengo joga muito adiantado e se cobra muito que os zagueiros do Flamengo têm uma ocupação de espaço perfeita, porque escapou é um latifúndio, né? Sim. Bola aérea cedeu 4, saída de bola nota máxima. Acho que realmente é uma qualidade que ele tem muito forte. É o que se destaca nessas 5 valências. A bola dele é impressionante. O Flamengo tem uma jogada clássica nesse ano, uma bola defensiva no jogo contra o... contra aquele jogo que o cara raspa a bola de cabeça e o Léo sai no último segundo, o cara entra cara a cara, marca o gol e o juiz anula o gol por uma diferença muito mínima. O Léo tem essa leitura muito bem de deixar o atacante em impedimento. Ele não é um velocista, por conta disso ele tem essa leitura muito bem feita. Ele é um armador. Quando o Flamengo está instalado no campo do adversário, ele é armador, cara. E versatilidade. Então é isso. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui, fazer um resumo, né? Vimos aí a imprensa em geral, né, o Gisek aí, Grafite e outros comentaristas falando sobre a situação no Flamengo. Claro, não começou bem o campeonato, né? Começou a pré-temporada um pouco mais demorada, porque o Flamengo também finalizou a temporada do ano passado muito mais tarde do que outros times, né? Enfrentando inclusive aí o PSG. Então, o Flamengo jogou muitos jogos. Claro, trouxe vários reforços, mas também são jogadores que jogaram muito, né? Então, o Flamengo, no começo do ano, vai ser assim, né? Vai ganhar alguns jogos, vai ter dificuldade em outros, mas a importância é pontuar. Cada ponto, mesmo que ganhe jogando mal, mas é essencial, porque quando o time pega rodagem, pega ritmo,
Aí sim, aquelas gordurinhas que fez no começo ali, com aqueles jogos ali meio mais claro, mais complicado, vai ser essencial quando ganhar os grandes jogos no decorrer da temporada. Então o Flamengo precisa vencer esses jogos, não perder esses jogos assim mais fáceis de vencer, né? Vamos dizer assim, à vista de todos. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Comece a sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.